Olá, o meu nome é Fábio, eu sou professor de literatura da UEMS, eu fiz jornalismo e letras e depois eu fiz mestrado e doutorado em teoria e história literária, literatura brasileira. O Nathaniel, que é o organizador dos livros sobre quadrinhos da UEMS e o líder do NUPEC, me convidou para falar com vocês um pouco a respeito dos trabalhos que eu fiz como participação nesses livros que ele organizou. Então, hoje, eu vou falar sobre os quadrinhos assim de um modo geral, dialogando um pouco com outros vídeos que eu vi do NUPEC, especialmente do professor Daniel Abrão. Então, eu quero falar, em primeiro lugar, sobre os quadrinhos como uma forma de expressão artística, para tentar combater um pouco algum preconceito que ainda possa existir contra os quadrinhos. Então, eu acredito que os quadrinhos sejam uma forma de expressão artística tão legítima quanto qualquer outra. Tão legítima quanto o cinema, quanto a literatura, a música, etc. Esse preconceito que existe contra os quadrinhos, ele acontece muito porque os quadrinhos surgiram nos meios de comunicação de massa. Então, para quem estudou um pouco sobre as ideias a respeito da indústria cultural, pode existir esse preconceito porque o quadrinho ele nasce numa época que a gente chama de era da reprodutibilidade técnica. Mas o que eu quero conversar com vocês para tentar provar através de exemplos que as possibilidades de expressão através dos quadrinhos são tão variados e tão ilimitados quanto qualquer outra linguagem e quanto a própria criatividade do homem, né, do ser humano. Então, por exemplo, do ponto de vista da linguagem, a gente encontra autores que trabalham com um traço extremamente simples, né, só que combinando com uma ideia crítica, que a gente pode pensar, por exemplo, no grande quadrinista brasileiro que foi o Enfield, né? O traço do Enfield é muito simples, às vezes o corpo é um traço, uma linha, um risco, mas o conteúdo dos quadrinhos dele é extremamente crítico, político e ele é um grande autor muito reconhecido, né? Outro autor que trabalha mais ou menos com esse mesmo estilo do Enfield, com a simplicidade do traço, é o Glauco, por exemplo, né? Então, ele foi um dos grandes admiradores do Enfield, né? Que veio numa geração seguinte à do Enfield, nos quadrinhos brasileiros, e ele também dizia isso, que a ideia é que tem que comandar o traço, e não o contrário. Era um dos princípios que o Enfield defendia e que ele transmitiu para a geração seguinte, né? Então, a gente pode ver que do ponto de vista da linguagem de quadrinhos, ele pode ser muito simples, só que mesmo assim expressivo, muito expressivo, e dá conta de uma variedade enorme de conteúdos. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, autores que têm uma sofisticação muito grande com relação ao traço. E daí eu me lembro de um autor aqui chamado Moebius, que tem uma história muito longa chamada Garagem Hermética, e ele chamou muita atenção porque o desenho dele é muito sofisticado. Mas o conteúdo, por sua vez, é meio nonsense, até muitas vezes é difícil a gente encontrar uma lógica na história. Só que nesse caso, o que comanda a história é a sofisticação do traço. Então, com isso eu quero dizer assim, que tem uma variedade enorme, né, na expressão formal e também uma variedade com relação aos temas. Então eu quero citar
por exemplo, para vocês alguns exemplos de temas muito diferentes, né? Como, por exemplo, a gente pode encontrar quadrinhos voltados para o puro entretenimento, né? E é uma coisa que acontece tanto com os quadrinhos quanto com a música, com a literatura, com a arte de um modo geral, né? E isso também ocorre com os quadrinhos. E a gente pode também ter um conteúdo mais crítico, né? Voltado para a realidade ou para questões políticas, como é o caso do Enfio, que eu já citei, e também é o caso da Mafalda, né? Que é do Quino, o quadrinista argentino, e essa personagem é muito conhecida, né? Eu trouxe também aqui para vocês verem um exemplo de um quadrinho filosófico, né? Que o professor Daniel ele chegou a mencionar que também existem quadrinhos filosóficos. Esse daqui é o Tal em Quadrinhos, de um cartunista de Taiwan, né? E se vocês lerem esses quadrinhos, vocês vão ver que muitas vezes isso gera uma reflexão muito profunda e demorada, né? Assim, eu li esses quadrinhos quando eu era mais adolescente e assim tive uma compreensão, né, até certo ponto do conteúdo e reli mais recentemente e vi assim consegui perceber muitas outras coisas, né? Então os quadrinhos também podem ter essa característica que é própria da arte, né? Ou seja, o conteúdo dos quadrinhos ele tem vários níveis de compreensão, né? Com isso eu quero dizer que se existem preconceitos, ainda existem preconceitos com relação aos quadrinhos, eles não têm razão de ser, né? Porque os quadrinhos eles têm tanta riqueza e tanta possibilidade tanto do aspecto linguístico quanto no aspecto temático, quanto qualquer outra forma de expressão artística. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse assunto também seja tema de mais reflexão. E muito obrigado, até o próximo vídeo.